E no ar, na nossa tela da TV Channel Network, mais um programa Jack Michel Anthology. Muitas poesias, muitos textos especiais desse grupo que faz muito sucesso na literatura e na arte. Vamos começar esse programa com o poema A Pérola do Galinheiro. No ar para vocês. Jack Michel, a escritora do Zen, participa da antologia Amor em Versos, com o poema A Pérola do Galinheiro. A Pérola do Galinheiro. Os meados do século XIX, há um romance que nos move. Eis que uma noiva quedou um momento antes de fazer o juramento matrimonial ao seu marido ideal. Hospedou-se numa rural propriedade, não muito distante da cidade, a convite de seu noivo, que voltara da guerra, o qual ela havia aguardado por entre os claros escuros da Inglaterra. Mas ele deixara seu irmão caçula, resguardando-o com alguns cavalos e uma mula. Até que numa manhã fria, ela fez como sempre fazia. Foi buscar no galinheiro, próximo ao celeiro, os ovos dos gansos novos. Só que um susto tomou quando uma pérola nacarada vislumbrou, posta junto aos ovos, no fundo de um ninho por todo o caminho. Depois disso, não pôde sequer falar, apenas se deixou beijar por seu noivo que estivera o tempo inteiro escondido num canto do galinheiro. O rapaz explicou à moça que escondera a pérola ali para dar de presente a ela, que feliz da vida lançou a ele seu lindo olhar de Cinderela. E um poema Jack Michel. Dá um pouco de medo? Poema Boneca Sem Alma. Na tela. Jack Michel, a escritora do Zen, participa da antologia Brinquedos Malignos, com o poema Boneca Sem Alma. Boneca sem alma. Dizem que boneca tem alma, que a todos acalma. Seja como for, fui protagonista de um caso de terror que transcrevo aqui com pavoroso horror. Sem marcar espaço ou horário, guardei uma boneca em meu armário. Como ela era antiga, cara, bonita, mas nunca pensei que fosse perniciosa, funesta, maldita. Havia sido fabricada no ano de 1963, conforme os manuscritos no fundo de sua caixa, que datavam o dia e até o mês. A mãe tinha dado à sua filhinha aquele presente inesquecível, porém ela não permitia que a pequenina brincasse com ele, fato este incompreensível. A boneca viveu guardada, jamais foi brincada. A criança cresceu triste pela infância desperdiçada. Quanto ao brinquedo, guardou em si uma aura desnorteada. Quando se desfizeram de tal objeto, ele tomou rumo incerto, vindo parar em meu poder, sem eu querer. Já era bem tarde, naquela noite escura, de lua obscura, quando olhei no espelho e vi ali o reflexo da estranha boneca de capuz vermelho. Senti-me incomodada por tal presença inanimada. Então, procurei adormecer para tentar tudo esquecer. Foi aí
que despertei, ouvindo ocas vozes, feito barulho de cascas de nozes, detectei presenças infantis, hostis, muito próximo ao meu leito, cheias de despeito. Sacudiam minha manta xadrez, gritavam 1, 2, 3, proferiam imprecação ao borbotão. Pulavam, brigavam, batiam, empurravam. Uma menina mais crescida, vociferando, destacava-se da turma pouco desenvolvida. Envoltos em nuvem pluvial, eles foram atraídos por aquele souvenir lúdico do mal, até que, súbito, o grupo foi embora, assim que chamei por Maria, Nossa Senhora. Quanto àquela boneca, causadora de medo, na manhã seguinte, arrojei-a fora do meu armário bem cedo. E um lindo poema no ar na tela da nossa TV Channel Network e também no canal YouTube Jack Michel. O véu medieval. Na tela para vocês. Jack Michel, a escritora 12 em 1, participa da antologia Poesias de Noite Eterna. Com o poema O Véu Medieval. O véu medieval. Medíocre seria dizer que não existe o bem e o mal, o imaginário e o real. Achando-me eu a quedar em minha sala de estar, eis que caio em profunda letargia, numa situação de apatia. Senti-me então no liame intermediário, tal qual fuso horário. Vi-me sentada na cadeira, mas minha essência flutuava sobremaneira. Não encontrava, pois, em meu corpo, e sim no estado amorfo. Logo percebi que não estava sozinha. Ali, no recinto, havia uma rainha, usando longo vestido, coroa na cabeça, encoberta por prateado véu medieval. Lá achava-se uma soberana do mal. Como era austera aquela senhora, e por que escolhera para ver-me justo aquela hora? Eu não lembrava dela não. Será que ela viera aconselhada por um leão? Será que ela me envolvera em algum inquérito? Será que ela me cobraria mísero débito? Será que ela tratara de me supliciar? Será que aparecera só para me assustar? Tudo o que recordo é que ao voltar à razão, eu havia sido coberta pelo estranho véu daquela assombração. Depois, sofri dor de cabeça profunda, como se tudo não passasse de uma barafunda. E mais um poema especialíssimo do grupo Jack Michel. Poema Rock. Jack Michel, a escritora 12 em 1, participa da antologia Histórias de Pets. Com o poema Rock. Rock. Esse era o nome do meu antigo cão de estimação, a quem
eu tinha adoração. Rock provinha de um canil pobre, mas era um canino de caráter nobre. Rock fora escolhido dentre outros por mim, como se fosse um querubim. Rock virou meu xodó, sendo tratado a pão de ló. Rock corria pelo quintal, pela sala de estar, parecia uma criança feliz a brincar. Rock, com seu porte alto, seu pelo cor de champanhe e sua cauda espiral, feito rosca, estava pronto para tudo, menos enfrentar uma mosca. Rock, aos domingos, comia galinha misturada ao macarrão, então rosnava perto de seu prato com ares de guardião. Rock gostava tanto de queijo que para ele ter certo valia mais que um beijo. Rock, meu amigo, você era quase gente, é essa a questão. Será que foi por isso que me deu seu coração? E a literatura trazendo mais um texto muito bonito. Poema Pensão Nuremberg, do grupo Jack Michel. Jack Michel, a escritora do Zinho, participa da antologia Histórias da Vida Real, com os poemas Pensão Nuremberg e Marte Agradece. Pensão Nuremberg. Isabel de Bruce, puxando-me pela mão, levou-me a conhecer sua pensão. Estávamos ainda na portaria e eu concordei para evitar porfia. Não havia o que pensar, era só ir ou ficar. Quantos quartos, dormitórios, apartamentos, divididos em compartimentos. Aquele pequeno hotel familiar guardava em si um mundo particular que, a despeito da razão, influenciava quem tem opinião. Com tanta gente passante, pus-me a andar adiante. Ao pé da escada, feito arte brindada, vi um quadro com girassol gigante. Aquilo me lembrou Van Gogh num instante. A Fraulein anfitriã sugeriu-me observar a luz da manhã. Mirei por detrás de uma janela envidraçada, recoberta por cortina rendada. O céu azulado beirava pasto anilado. Só aí entendi, quase concluí, que a arquitetura medieval, a fonte dela, os prédios com telhados vermelhos, são como espelhos a refletir a Nuremberg da Bavária com sua cor tão vária. E mais um poema, Jack Michel, Marge Agradece. Então acompanhe a homenagem à autora da Luluzinha, belíssima personagem. Marge Agradece. Desde criancinha, sou fã da Luluzinha. Desenho que, apesar de ser antigo, sempre se identificou comigo. Pois bem, relatarei um fato a outrem ou a ninguém. Encontrei Marjorie Henderson Buell, a grande desenhista, que, muito gentil, tratou-me como protagonista. Versátil, ativa, inteligente, veio me falar no meio de toda a gente. Tive um choque
ao conversar com tão distinta pessoa, mas nada é à toa. Ela queria dizer que está grata pela dedicatória que lhe concedemos em nosso livro de desenhos, que nos custou tantos empenhos. Dou de ombros ao lembrar que Marge e eu só tivemos 2 encontros. Para que mais? Tanto faz. Considero-a agora uma amiga querida, como poucas que se tem na vida.